E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na aula de Física A, comigo, com o Passo, certo? É, Hoje a gente vai fazer uma aulinha, espero que mais rápida, certo? Porque eu vou dividir ela em duas partes. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que a gente vai ter em aula hoje, certo? Então vamos lá. Hoje nossa aula vai ser sobre movimento uniformemente variado, certo? O movimento uniformemente variado é uma das partes importantes da primeira parte da física, aqui, que é onde a gente vai ver as equações de movimento mais conhecidas, como a Torricelli, a equação horária do movimento, que é o sorvetão. A gente vai ver mais algumas outras também, e dentro disso a gente tem a queda ou movimento vertical, queda livre, lançamento oblíquo, tudo isso entra nessa parte de movimento uniformemente variado, só que com subdivisões. Isso é uma forma de a gente entender mais fácil como funciona cada um dos movimentos estudando eles, mas todos eles são movimentos uniformemente variados. Mas como assim? O que seria um movimento uniformemente variado? Então, movimento uniformemente variado é um movimento que ele varia, obviamente, alguma coisa. E nesse caso aqui, nosso, é a nossa velocidade instantânea. Ela varia com o tempo. O que seria a nossa velocidade instantânea variando com o tempo? Quer dizer que a nossa velocidade não é igual em todos os pontos, diferentemente do nosso movimento uniforme, certo? Porque o nosso movimento uniforme, nossa velocidade era igual em qualquer instante de tempo. Nesse caso agora, nossa velocidade vai ser diferente em diferentes instantes de tempo, certo? E aí a gente vai ter o quê? A nossa aceleração escalar, que ela é feita para medir a nossa variação da velocidade conforme passa o tempo. Como a gente fazia o nosso ΔS sobre ΔT, para calcular a nossa velocidade, aqui a gente vai fazer o mesmo esquema, só que agora vai ser para a velocidade. Então a gente vai fazer o nosso cálculo da variação da velocidade conforme passa um tempo. E aí a gente tem dois tipos. Eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. A gente tem dois tipos de aceleração. A gente tem a aceleração escalar média e a aceleração instantânea, certo? Agora vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de aceleração, certo? A gente tem a aceleração escalar média, que vai ser aquela, aquela aceleração que a gente vai usar mais hoje, como era feita a nossa velocidade média também. A gente vai usar bem mais a nossa aceleração escalar instantânea do que quer dizer, a nossa aceleração escalar média do que a nossa instantânea, porque a instantânea tem a ver de novo com limite e coisas do tipo. Então, vamos focar aqui agora na aceleração escalar média. Vamos pensar assim: quando vocês têm um carro, certo? E você está no carro e você quer que a velocidade aumente. O que você fala? Ah, acelera aí. É literalmente isso. Então, quando você quer que o carro aumente a velocidade, você fala para ele acelerar, certo? E quando você quer que ele diminua a velocidade, você fala, ó, desacelera aí, ou seja, diminui a aceleração dele, entendeu? Então, pensem sempre dessa forma para pensar em aceleração, certo? Então, agora nessa parte a gente vai pensar em um problema para facilitar a nossa compreensão. O problema vai ser o seguinte: você pegar um carro em uma viagem que ele está com a velocidade de 40 km por hora e ele passa para 100 km por hora em 6 minutos. Aí quer dizer o quê? Que em média ele aumentou 10 km por hora da sua velocidade a cada minuto. Como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente tem aqui, ó, um carro, um carrinho aqui, pá. Não, não vamos fazer esse carrinho não. Só pensem comigo. A gente tem aqui um carro que começou com uma velocidade V0 igual a 40 km por hora. Opa, tá menorzinho aqui. Vou deixar assim. Acho que assim fica mais fácil para vocês enxergarem. A gente vai primeiro pensar nessa, então fica até melhor. A gente está com a velocidade aqui V0 igual a 40 km por hora. E depois de 6 minutos, depois de uma variação ΔT de 6 minutos,
a gente teve uma velocidade de 100 quilômetros por hora, certo? Ou seja, se a gente fizer aqui a variação da nossa velocidade pelo nosso tempo, a gente aumentou 60 quilômetros por hora em 6 minutos. Logo, a cada 1 minuto, a gente aumentou 10 quilômetros. Entenderam? A cada 1 minuto, a gente aumentou 10 quilômetros por hora. Pode fazer assim, ó. Cada 1 minuto, mais 10 quilômetros por hora. É só vocês fazerem essa conta, entenderam? Vocês vai lá, adiciona 10 quilômetros em 10 quilômetros por hora em 40 quilômetros por hora. Vai dar 6 vezes, são isso 6 vezes. Aí você vai chegar em 100 quilômetros por hora. Eu não quero fazer essa conta muito bem feita porque tem um sentido no decorrer das ideias. Aí, se a gente for parar para pensar nisso, a gente pode pensar no quê? Que a nossa aceleração, como que a gente vai calcular ela? A nossa aceleração, a gente pode calcular ela assim, ó. Se a gente pensar que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, a gente pode fazer o cálculo dela dessa forma. A gente pega esses 10 quilômetros por hora que a gente estava calculando, certo? Que a gente percebeu o que aconteceu, e divide pelo tempo que levou para acontecer esses quilômetros por hora. Que aí foi em 1 minuto, certo? Aí a partir disso, a gente sabe o quê? A gente aprendeu nas outras aulas que a gente tem uma hora aqui e tem minutos aqui. Então não dá para a gente fazer isso. Logo, a gente precisa fazer essa conversão. Aí para fazer essa conversão, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 10 quilômetros por hora dividido por 1 sobre 60 horas. Porque isso aqui é igual a 1 minuto. Isso aqui é igual a 1 minuto. 1 sobre 60 é igual. 1 hora sobre 60 é igual a 1 minuto. Porque em 1 hora temos 60 minutos. Certo? Continuando. Esse valor aqui, esse 60, como ele está dividindo duas vezes, ou seja, ele está dividindo 10, ele está dividindo 1, que o 1 está dividindo o 10, a gente pode passar ele lá em cima multiplicando. Então a gente vai ficar com 10 vezes 60 quilômetros por hora por hora. Ó, agora vocês estão vendo que ficou aqui o hora ainda. Ou seja, vai ficar 1 hora aqui e 1 hora aqui. Como os dois vão ser divididos, vai ficar, então, 10 vezes 60, que é 600 quilômetros por hora vezes hora. Porque ele está dividindo aqui e esse aqui está dividindo tudo. Então a gente pode multiplicar o que está embaixo. Logo, a gente vai ter uma aceleração aqui igual a 600 quilômetros por hora ao quadrado. Entenderam? É assim que a gente vai fazer para calcular a aceleração. E a nossa aceleração sempre vai ter essa cara. Aqui, cara. Essa cara aqui, ó, que a gente tem uma medida de espaço. A gente tem uma medida de espaço aqui que é o quilômetro. Sobre uma medida de tempo ao quadrado. Sempre vai ter essa cara. É um espaço sobre um tempo ao quadrado, certo? Aí, o que acontece? Vocês pensam no seguinte: ele aumentou a velocidade. Ele, tipo, a gente pode pensar que ele não aumentou necessariamente 10 quilômetros por hora de velocidade a cada minuto, certo? A mesma história que a gente viu lá em velocidade, quando a gente fazia a velocidade média. A gente não pode afirmar isso. A gente não pode simplesmente afirmar que a cada 1 minuto ele aumentou 10 quilômetros por hora. Ele pode ter ficado 1 minuto parado e aí nos minutos seguintes ele aumentou 20 quilômetros por hora. Entendeu? Então a gente não pode afirmar isso. A gente não tem essas informações, certo? Como a gente não tinha na nossa velocidade. Então a gente tem que pensar que a gente teve a velocidade final e a velocidade inicial. E os tempos inicial e final e fez a média da nossa aceleração.
Ou seja, a gente pode definir que a aceleração média, que é dada por esse AMzinho aqui, é igual a ΔV sobre ΔT, certo? Sendo, na verdade, eu vou fazer isso aqui até em vermelho para ficar mais, para vocês verem até melhor, ó. Nossa aceleração média vai ser ΔV sobre ΔT, certo? Nossa velocidade antes era o quê? Delta E, ó, a velocidade aqui é delta S sobre delta T. Vocês viram como tem relação? Parece muito um com o outro? Só que a gente pegou o quê? Se a gente tiver uma velocidade, se a gente tiver um espaço em um tempo e a gente quer descobrir a aceleração, o que, que a gente faz? A gente primeiro calcula a velocidade e depois de calcular a velocidade, a gente chega na aceleração, certo? E vice-versa. Você tendo essas duas equações aqui, você consegue chegar em praticamente qualquer informação que você precise do problema, certo? Só que aí no caso, o que, que vai acontecer? A gente tem que lembrar. Ah, mas o que, que é o ΔV? O nosso ΔV aqui, ó, a gente pode pensar que é o quê? A nossa velocidade final menos a nossa velocidade inicial, certo? E o nosso ΔT aqui vai ser o quê? Nosso tempo final menos o nosso tempo inicial, certo? Sempre, isso aqui nunca muda para deltas. Deltas é sempre, o delta sempre é a variação, certo? Só que aí a gente tem um pequeno detalhe importante. Como que a gente vai saber a unidade? Eu já falei para vocês a cara que ela vai ter, mas aqui agora a gente vai calcular a unidade dela. Ah, mas como que a gente vai definir essa unidade? A gente tem que pensar no seguinte, ó, tem duas formas de vocês pensarem nisso. A gente pode pensar na unidade da aceleração aqui usando já direto a unidade que a gente tem de velocidade dividido pela unidade que a gente tem de tempo, certo? Que aí vai ser o quê? A nossa unidade de velocidade, a gente sabe que é o quê? Metros por segundo, certo? Então aqui em cima a gente vai ter metros por segundo no SI, né? Lembrando isso aqui, no SI. Espera aí que eu vou fazer diferente aqui. Vou deixar grandão aqui. No SI a gente tem isso. E a nossa unidade de tempo é segundos. Só que se a gente tem aqui, ó, metro por segundo dividido por segundo, a gente pode multiplicar esses 2 segundos aqui e vai ficar metro por segundo ao quadrado, certo? Outro método que a gente pode fazer para calcular isso aqui, essa média, essa, essa unidade, é pensar na seguinte forma, ó. A gente tem aqui que a aceleração média ela é dada por ΔV sobre ΔT, certo? Só que aí a gente tem que o nosso ΔV é que o nosso V, quer dizer, ele é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Então, a gente pode simplesmente fazer essa mudança aqui, entenderam? A gente pode colocar aqui um ΔV, porque o nosso espaço vai ser o mesmo. A gente tem uma variação de velocidades, mas o nosso espaço vai ser o mesmo. Então, se a gente fizer essa substituição, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter que a nossa aceleração média é ΔS, opa, ΔS sobre ΔT dividido por ΔT. Eu simplesmente troquei as coisas aqui. Isso aqui vai dar o quê? Um ΔS, opa, sobre um ΔT ao quadrado. Aí, se a gente for pensar em unidades, a gente pode pensar assim, ó. A unidade da aceleração vai ser a unidade do espaço sobre a unidade de tempo ao quadrado. Que aí vai ser o quê? No SI, a unidade de espaço é metro, e no SI, a unidade de tempo é segundo, e vai estar ao quadrado.
Ah, mas por que você fez isso? É muito mais difícil do que fazer esse aqui de cima e não sei o quê. É para vocês verem o mecanismo matemático que a gente usa aqui para fazer a dedução de alguma coisa. Isso aqui é bem importante vocês terem noção e vocês saberem como ele funciona, sabe? Então é legal a gente fazer isso para vocês verem que existem diferentes formas de conseguir chegar no mesmo resultado. Não existe apenas um caminho, entendeu? E os dois caminhos estão certos, certo? Agora, a gente vai falar sobre aceleração escalar instantânea. Mesma coisa da aceleração escalar, velocidade escalar instantânea. A gente vai trabalhar com limite, então é uma coisa muito específica, então vou passar bem mais rápido por ela, não vou explicar muito bem como ela funciona, mas caso alguém que tenha curiosidade, só me chamar, só me perguntar, eu explico certinho, bonitinho, tranquilo, certo? Só que aí, o que acontece? A nossa aceleração escalar instantânea é a mesma coisa daquilo que a gente viu em velocidade escalar instantânea, como eu já disse. Vai ser aquela aceleração naquele instante de tempo específico, ou seja, instantaneamente. Ah, mas como que a gente vai fazer isso? Mesma história da velocidade. A gente vai pegar aqui, ó, a gente tem o quê? Que a aceleração, eu vou escrever aqui em azul, que a nossa aceleração vai ser o limite com o ΔT tendendo a zero da nossa aceleração média. Essa aqui é a fórmula da aceleração instantânea. Tipo, não tem muito o que fazer. A gente está tendendo o nosso ΔT a zero, ou seja, a gente está querendo um valor muito próximo de zero para o nosso ΔT, que a gente vai ter a mínima variação de tempo e aí vai dar um tempo praticamente específico, um tempo instantâneo, naquele instante mesmo, sabe? Então, é, como que a gente vai fazer isso? A gente fez aqui, tá feito. Agora é só a gente fazer a substituição da nossa aceleração média, que a gente sabe a nossa aceleração média. Logo, a nossa aceleração instantânea vai ser o limite com o ΔT tendendo a zero do que? De ΔV, opa, ficou feio esse delta, de ΔV sobre ΔT, certo? Por que que também tem outra informação que é bem importante? Por que que tem que ser alguma coisa tendendo a zero e a gente não pode colocar zero? Porque o nosso t aqui, ó, está dividindo. E tem a regra da matemática, o primeiro mandamento da matemática é, não, como dizia meu professor do ensino médio, não, 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 não dividirás por zero. A gente nunca pode dividir alguma coisa por zero, certo? Se você está dividindo alguma coisa por zero, você está fazendo errado. Isso aqui, ó. Primeiro mandamento da matemática. Eu vou até escrever aqui, ó. Primeiro mandamento da matemática. Não dividirás por zero. Nunca. Por isso que o nosso ΔT tem que tender a zero. Ele nunca será zero, mas ele vai tender a zero. É quando você tem aquela funçãozinha assim, ó, que ela faz isso aqui, ó. Ela faz esse movimento aqui, ó. Ela quase, tá vendo que ela quase encosta aqui no zero, que é o nosso x aqui, ó. Ela quase encosta, quase. Mas ainda assim, ó, ela nunca vai encostar. Ela chega muito pertinho. Tipo, o nosso ΔT tendendo a zero é quase igual a um 0,00000001. Entendeu? É quase isso, mas ainda não é zero. A gente está tendendo a zero, porque a gente não pode dividir nada por zero. Não existe isso, dividir por zero. Por isso que a gente aplica limites. A função do limite é isso. Quando a gente quer chegar muito próximo de zero, mas não pode. Entendeu?
Então é isso, ó. Deixei aqui, ó, para vocês. Vocês podem perguntar pro seu professor de matemática: professor, posso dividir por zero? Ele vai falar: não, nunca. E é isso. Beleza? É isso, gente. Mas isso aqui é um conhecimento mais específico, então eu deixo aí para vocês. Mas é a mesma ideia da velocidade instantânea, certo? Agora a gente tem os tipos de movimentos, os movimentos, os dois tipos de movimentos que a gente tem aqui. E é importante vocês definirem, vocês saberem bem como funcionam esses dois tipos de movimento, porque é uma coisa que vocês têm que saber de cor, entendeu? É uma coisa que vocês têm que saber de cor e saber definir muito bem os movimentos. E caso vocês não entendam essa parte, pode voltar na aula, rever essa parte quantas vezes for necessário. E caso vocês ainda não entendam, mesmo voltando e fazendo tudo isso, podem me mandar mensagem que eu vou responder e vou tentando ajudar vocês, porque essa parte é mais complicada e ela é muito importante para definir as coisas um pouco mais para frente para a gente, certo? Então, a gente vai ter dois tipos de movimento, que é o movimento acelerado e o movimento retardado. Tá, eu vou explicar, porque cada um deles aqui vai ter subdivisões, então a gente tem quatro tipos de movimento, certo? Só que aí tem uma coisa que a gente pode decidir, pode definir, logo que a gente vê o movimento, a gente sabe para que lado vai, se vai para o movimento acelerado ou se vai para o movimento retardado, certo? O primeiro coisa que vocês têm que olhar é se a sua velocidade, ela tá sendo, o módulo dela está sendo maior do que zero. Ou seja, se seu carro, tipo, tirando o sinal da velocidade que vai ter ali na frente, se ela vai ser maior do que zero, se essa velocidade vai ser maior do que zero, conforme passa um certo tempo. Entenderam? Tipo, pensem comigo. Vocês vão ter a variação da velocidade ali conforme passa um tempo, e ela tem que ser, o módulo dela tem que ser maior do que zero. E nesse caso aqui, o módulo da velocidade tem que ser menor do que zero, certo? Vai ficar mais claro quando a gente estiver passando aqui pelas, pelas situações que a gente tem. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, a gente vai ter um carro que ele vai estar correndo, ele vai estar indo de 60 quilômetros por hora para 90 quilômetros por hora, certo? Putz, aumentou a velocidade dele, ó. A velocidade dele aumentou. Logo, a gente já pode pensar que ele é o quê? Um movimento acelerado, porque a velocidade dele está aumentando aqui em módulo, entenderam? Ele está aumentando. Agora, nesse caso aqui, ó, a gente tem esse movimento. Pô, beleza, a gente tem esse movimento, mas o que está querendo dizer? É... Imagina que vocês têm um carro aqui indo de. Ele está aqui, ó, a menos 60 quilômetros aqui. E aqui ele está a menos 90 quilômetros por hora. O que aconteceu? O sentido do movimento dele é da direita para a esquerda. Ou seja, ele está aumentando a velocidade dele. Porém, como o sentido dele está contrário ao nosso referencial aqui, ó, ao nosso referencial aqui, ele vai ficar negativo a velocidade. Por isso que a velocidade fica negativa. Mas aí vem aquele truquezinho que eu falei do módulo aqui de cima. Em módulo, ou seja, a velocidade em módulo aqui é 60 quilômetros. Em módulo. Você tira o sinal, certo? E aqui é 90 quilômetros em módulo. Ou seja, a velocidade dele está aumentando em módulo. Só que a gente atribui o sinal aqui da velocidade para definir o sentido que ele está andando, a gente tem que colocar esse sinal negativo. Porém, a velocidade, pensando matematicamente, porque esse valor aqui, ó, ele está mais próximo, o menos 60 está mais próximo de zero do que o menos 90, então pensando matematicamente, a nossa velocidade teoricamente diminuiu, mas fisicamente não. Fisicamente, a nossa velocidade aumentou. Por quê? Porque a nossa velocidade real aqui, o nosso módulo da velocidade aqui, é menor do que o nosso módulo da velocidade aqui. Ou seja, ele acelerou o carro dele. Entenderam?
Só que ele tá saindo, ele tá tipo, pensa que ele tá fugindo de alguém, sabe? Ele tá fugindo de alguém. Ele tá indo contra o nosso referencial. Por isso, o sinal de negativo, como eu tinha explicado lá algumas aulas atrás. Então, se vocês não entenderam essa parte, voltem naquela aula e entendam melhor por que tem o sinal de negativo, certo? Aí o que vai acontecer aqui, nesse caso? A gente vai ter, para a gente decidir, para a gente descobrir a nossa velocidade, a gente tem que o nosso ΔV, ele vai ser o quê? V2 menos V1, certo? Então vai ficar 90, opa, mais 90 quilômetros por hora, menos mais 60 quilômetros por hora, certo? A partir disso, a gente vai ter a nossa resposta, que vai ser 30 quilômetros por hora, certo? Aí, a partir disso, a gente vai ter o que de informação? A gente tem que o nosso ΔV é maior do que zero e o nosso ΔT aqui também é maior do que zero. Logo, por causa disso, aqui, a nossa aceleração média vai ser maior do que zero. Então, assim, a gente tem que o nosso V, eu vou escrever isso aqui, ó, que a nossa velocidade é maior do que zero e a nossa aceleração é maior do que zero. Lembrem-se, eu estou falando velocidade, não o módulo. Quando a nossa velocidade e a nossa aceleração é maior do que zero, a gente tem um movimento progressivo. A gente tem um movimento progressivo acelerado. Ou seja, o nome desse movimento aqui, ó, eu vou escrever ele aqui. Calma. Assim, assim. Movimento progressivo acelerado. Certo? Vou escrever aqui também, ó. Movimento progressivo acelerado. Por quê? A gente tem progressivo porque a nossa velocidade é maior do que zero, ou seja, nosso carro está indo a favor do nosso referencial aqui, que é da esquerda para a direita, e acelerado porque a nossa aceleração é positiva, ou seja, a nossa velocidade está aumentando. Entenderam? É isso. Agora, vamos pensar se a gente mudasse a nossa trajetória, nesse caso aqui. O que ia acontecer se a gente mudasse a nossa trajetória? Ou seja, o carro estivesse fazendo o movimento contrário, certo? À nossa trajetória. O que a gente ia ter? A gente ia ter aqui, ó, um ΔV dado por V2 menos V1. Nesse caso aqui, a gente começa o nosso movimento nesse carro aqui, porque ele está vindo da esquerda para a direita. Ou seja, o movimento dele é da esquerda, é da direita para a esquerda, certo? Aulinha. O movimento vai vir da direita para a esquerda. Aí, o que vai acontecer? O nosso V2 vai ser o nosso menos 60 km por hora. E o nosso V1 vai ser o nosso menos 90 por hora. Certo? Peraí. Falei errado. Desculpa. Falei errado. O nosso V2. Nossa, desculpa, gente. Vai ser 90 km por hora. Eu explicando o porquê que esse aqui tem que ser o movimento 1 e esse aqui o 2, e eu vou lá e inverto as coisas. Lá. Aqui, ó, menos 90 e aqui vai ser menos 60 km por hora. Logo, esse resultado vai dar o quê?
menos 30 quilômetros por hora. Ou seja, diferentemente desse aqui, o nosso ΔV vai dar negativo aqui. Nosso ΔV aqui dá menor do que zero. Só que o nosso tempo vai dar maior do que zero. Consequentemente, a nossa aceleração média vai ser menor do que zero. Assim, o movimento é acelerado, porém retrógrado. Deu para entender a ideia? Nosso movimento é acelerado, porém retrógrado. Ah, mas a aceleração é negativa. Pá, 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 pá. Aceleração é negativa. Então, aceleração negativa é porque a nossa velocidade aqui é negativa. Mas ainda assim, o nosso movimento está aumentando a velocidade. A velocidade dele está maior. Entendeu? É como eu disse, nesse caso aqui, o sinal da velocidade e da aceleração eles denotam o sentido do movimento e não necessariamente as características físicas dele. Então, esse movimento aqui é o movimento acelerado retrógrado. Ah, por que acelerado retrógrado? Vamos lá. Porque a gente tem uma velocidade negativa, aqui uma variação de velocidade negativa, ou seja, retrógrado, como a gente viu nas aulas anteriores. Porque a gente tem o movimento sendo contrário ao nosso referencial. E a gente tem uma aceleração aqui menor do que zero, porque a nossa velocidade é menor do que zero. Então, se você faz um número, aqui no nosso caso, pensem comigo, se a gente faz um ΔV que vai ser negativo dividido por um ΔT, um número negativo dividido por um número positivo, a gente tem o quê? Um número negativo. Simplesmente por isso que a nossa velocidade é negativa. Não denota característica física. Ou seja, a gente vai ter aqui a velocidade do nosso móvel aumentando. Por isso que ele ainda continua sendo acelerado. Movimento acelerado retrógrado. Retrógrado por causa do sentido do movimento e acelerado porque a nossa velocidade em módulo está aumentando. Ou seja, o cara está tentando fugir de alguém. Entenderam? É isso. Agora a gente vai vir aqui, ó, para movimento retardado. Agora vocês vão entender melhor a diferença desses movimentos. Por quê? No movimento retardado, a gente vai ter uma diminuição da velocidade, certo? Em módulo. Que aí no caso é o quê? Aqui, ó, se ele começa a 90 km por hora, vai passar um certo período de tempo e ele vai passar a ser 60 km por hora a velocidade. Ou seja, a velocidade dele está diminuindo. Se a velocidade dele está diminuindo, ele está freando, entendeu? Ele está freando. Ou seja, como que a gente vai fazer essa conta aqui agora, nesse caso? A gente vai pegar o nosso ΔV e vai ser o quê? O nosso V2 é esse aqui, porque ele está indo daqui da esquerda para a direita. Então o nosso V2 vai ser V2 menos V1 aqui. E aí o V2 vai ser 60 km por hora. E o nosso V1 vai ser 90 km por hora. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter o quê? Menos 30 km por hora. Certo? Então, o que acontece? A nossa velocidade aqui, o nosso ΔV, é menor do que zero. Eu vou até escrever. Ah, não, pode ser assim. Nosso ΔV é menor do que zero. E o nosso ΔT é maior do que zero. Certo? E aí, a partir disso, o que a gente vai ter? Uma aceleração menor do que zero. Porque, como eu disse lá, um número negativo dividido por um número positivo dá um número negativo. Certo? Aí,
a gente vai ter a nossa velocidade. Isso aqui é o nosso ΔV, que é negativo. A nossa velocidade aqui vai ser positiva. Por quê? A nossa velocidade vai ser positiva? Porque a nossa velocidade está a favor do movimento, do referencial. E a nossa aceleração vai ser negativa, certo? Isso aqui é o quê? Um movimento retardado, porque ele está diminuindo a velocidade dele. Ó, movimento retardado progressivo. E não, gente, não é um paradoxo ele ser retardado e progressivo. Como eu disse, o movimento ser retardado denota a ele a aceleração diminuindo, ou seja, ele vai diminuir a aceleração dele, certo? Enquanto progressivo significa que ele está aumentando enquanto progressivo significa que a velocidade dele está a favor do referencial, certo? Agora, esse outro aqui, ó, esse outro aqui, a gente vai ter a seguinte situação. A gente tem ele indo de menos 90 km por hora para menos 60 km por hora. Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pensar no movimento como a gente fez nesse outro aqui. Vocês viram que é muito parecido, só que muda o que está acontecendo aqui com as velocidades, que as nossas velocidades elas estão diminuindo em módulo, porque aqui, ó, esse aqui ele está mais rápido do que esse, certo? Então ele está dando aquela freada. Então é tipo assim, um cara que estava fugindo, a polícia chega e falou, parou, 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 parou. E aí ele tem que encostar, então ele tem que diminuir a velocidade dele. Beleza? Então fechou. Vamos lá, vamos continuar. O nosso ΔV aqui nesse caso vai ser o quê? O V2 menos o V1. Aí, nesse caso aqui, o nosso V2 é o nosso menos 60 km por hora. E o nosso V1 vai ser o nosso menos 90 km por hora. Por quê? Por causa da configuração desse movimento aqui. A gente tem que levar em consideração o sentido do nosso movimento, do nosso referencial. E aí, a partir disso, esse resultado aqui dá 30 km por hora. Logo, a gente vai ter um ΔV positivo, porém a gente tem um ΔT negativo, ou seja, a gente tem uma... Opa, falei errado. A gente tem um ΔT positivo, ΔT sempre positivo, um ΔT positivo, e assim a gente tem uma aceleração média maior do que zero, certo? Assim, a gente vai ter o quê? Que a nossa velocidade ela é negativa, porque a gente tem aqui, ó, menos 60, menos 90, só que a aceleração vai ser positiva. Nesse caso aqui, como a gente está diminuindo a nossa velocidade, a gente está desacelerando o nosso, o nosso movimento. Ou seja, a gente está em um movimento retardado. A gente vai ter então um movimento retardado e retrógrado. 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 Certo? Esses são os tipos de movimento e suas características aqui. Isso aqui. Esses são os tipos de movimento e suas características. Então, é importante vocês saberem esses tipos de movimento e as suas características para vocês saberem identificar o que está acontecendo e o que vocês estão fazendo aqui, certo? Então, se vocês não entenderam essa parte, assistam o vídeo de novo, perguntem para mim, eu explico. Eu sei que essa parte é difícil de entender, não é fácil de entender. Até eu mesmo me perco às vezes explicando, vocês viram aí. Não é muito fácil de entender essa parte, mas vocês têm que analisar mesmo para descobrir essas informações, analisar o conjunto todo, tanto dos valores de velocidade quanto as características que eles estão sendo entregues a você. Certo? Então, pessoal, é isso.
A gente vai ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, me mandem mensagem. Podem me perguntar as coisas pelo chat do YouTube, que eu também estou mandando esse vídeo pelo YouTube. Vou tentar responder o máximo possível no YouTube. Não prometo nada porque é corrido para a gente responder. Mas os alunos que me acompanham pelo MacVest podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, certo? Eu vou sempre responder vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima.